Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Passagem da Bíblia que está em João 13, capítulo 15, que nos fala ali quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e alguns discípulos não entendiam por que Jesus estava fazendo aquilo. Se ele era mestre, se ele era Senhor. Por que ele estava lavando os discípulos, os pés dos discípulos? Um deles virou-se para Jesus e disse que ele não era digno que Jesus lavasse os pés dele. Então Jesus disse para ele ali que se ele não o deixasse lavar os pés, ele não teria parte com ele. É normal, por muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, nos perguntarmos: o que Jesus faria no nosso lugar? Qual seria a atitude de Jesus se fosse no meu lugar? Para sabermos, devemos consultar Jesus, consultar a palavra dele, pedimos orientação para o Espírito Santo, para sabermos o que faremos que seria o correto fazer, porque muitas vezes tem situações que por muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos qual escolha fazer, mas quando pedimos para o Espírito Santo ele guiar os nossos passos, os nossos caminhos, os nossos feitos, pode ter certeza, querido, que ele jamais vai te deixar sem resposta. Ele sempre vai te mostrar o melhor caminho. Talvez você está preocupado com algo que você não sabe que decisão tomar, por qual caminho entrar, porque por vezes nossa mente ela fica como se tivesse uma nuvem que nos impede de raciocinar direito e ver qual que é a melhor opção para nós. E Deus permite porque Ele se agrada que recorramos a Ele para saber qual que é a opinião dEle, como que... Porque se Ele é Senhor da nossa vida, por que não perguntarmos a Ele? Muitas vezes agimos errado porque não consultamos a Deus, não perguntamos o porquê. Por muitas vezes, Deus já te mandou pessoas abençoar a tua vida e você não recebeu porque você acha que não vem de Deus e por muitas vezes é de Deus. Deus já mandou você fazer coisas que você não quis fazer porque você acha que não é de Deus, mas nem se deu o trabalho de perguntar para Deus se era Ele que estava falando mesmo ou não. Vemos ali na Bíblia Gideão. Um anjo apareceu para ele. E mesmo assim ele estava todo duvidoso, sem saber se aquilo era verdade, porque ele não se achava capaz de fazer tão grande obra no qual Deus tinha designado para ele. Então ele começa a fazer provas com Deus. E todas elas Deus deu resposta. Por muitas vezes nem perguntamos para Deus. Simplesmente damos nosso veredito, não quero e pronto. Mas entenda, querido, Deus não depende de você. Ele precisa de você, Ele está preparando você para uma grande obra, mas se você não quiser, Ele vai colocar outro no teu lugar. Mas aquilo que tem que ser feito, vai ser feito. Por muitas vezes, reclamamos de não ter a graça de Deus sobre a nossa vida, de não ter a proteção de Deus, de não ter o favor de Deus sobre nós. Mas muitas vezes rejeitamos até mesmo a salvação porque achamos que não somos dignos da salvação e realmente nós não somos. Mas foi pela graça, foi pelo amor de Deus por nós
que Ele nos deu o Filho para morrer por nós. Então, queridos, se Deus está disponibilizando algo, receba. Se é da parte de Deus e Deus está te entregando, receba, querido. Não olhe para a tua pequenez, não olhe para as tuas dificuldades, porque Deus não olha para nós como nós olhamos, como as outras pessoas olham para nós. Hoje, talvez o teu cenário seja totalmente ao contrário daquilo que Deus tem falado com você, mas Deus não nos... Quando Ele nos escolhe, Ele não escolhe por aquilo que temos, por aquilo que somos, por aquilo que possuímos ou apresentamos ser para alguém. Não, queridos. Porque toda vez que Deus escolhe alguém, Ele primeiro vai preparar. É como alguém que seleciona soldados, seleciona pessoas que vão ser treinados. Mesmo que você tenha um currículo e no teu currículo diga que você é formado em várias áreas. E na empresa que você chegou, você tem formação naquela área, mas se você não tem experiência, você vai passar por um treinamento. Mesmo com teu currículo dizendo que você tem um diploma, o diploma não ensina você a fazer da maneira que o teu patrão quer, como ele exige que você faça. Com Deus não é diferente. Ele precisa nos preparar. Certa vez eu ouvi, antes de eu fazer a minha habilitação, carteira de motorista, eu ouvi um conselho que me disseram assim, eu falei, mas eu vou entrar lá e eu não sei fazer nada. Eu nunca, nem sequer sentei no banco do motorista, não sei nem o que fazer. Aí me disseram assim, aí que é bom. Porque quando o motorista entra para fazer, o aluno entra para fazer a habilitação, quando chega nos testes que são, como é que eu posso dizer, na prática, quando ele já sabe dirigir, ele quer fazer do jeito dele. E ali ele encontra bastante resistência, porque o professor está ali para ensinar ele, vai ensinar do jeito que tem que ser, e ele quer continuar fazendo do jeito errado. Quando você entra lá, que você não sabe fazer, você vai ser moldado conforme o instrutor que está do teu lado vai te ensinar. Ou seja, ele vai te ensinar da maneira certa. Muita gente olha eu dirigindo e fala que eu sou muito certinha, porque devia fazer assim, devia fazer assado. Eu falei, não, assim eu aprendi na autoescola, tá tudo certo. Sabe, com Deus não é diferente. Ele pega aquele que não é e transforma. E faz o pequeno assentar entre os príncipes. É isso que Deus faz. Deus tirou Davi lá do meio das ovelhas, cuidando das ovelhas. O que Davi entendia de ser rei? O que ele entendia de ser um general de batalha? Aparentemente nada. Mas se você olhar, se você observar as primeiras batalhas que ele teve, não foi lá. As primeiras batalhas que ele venceu foi dentro da casa dele, foi no campo, junto com as ovelhas. O primeiro povo que ele reinou sobre foi as ovelhas. A Bíblia compara o povo de Deus como ovelhas. Enquanto Davi estava no pasto, cuidando com carinho de cada ovelha que estava lá, Deus estava dizendo assim, é esse aí que eu quero. Porque se ele cuida do animal dessa forma, então ele vai cuidar bem do meu povo. Por isso que eu digo, queridos, tudo que você for fazer, faça com amor, faça com gratidão. Ah, mas eu não gosto desse trabalho. Já me perguntaram por várias vezes por que eu trabalhando num serviço
quase desumano para a mulher, serviço pesado. Como é que você consegue? Por que você não procura um serviço mais leve? Como que você trabalha rindo com esse serviço? Como é que você gosta? Eu falei, não é questão que eu gosto, não é questão que eu seja uma coisa que me faça bem, mas é que eu tenho para hoje. E a questão de eu trabalhar sorrindo é porque se você faz com amor, fica mais leve. Tudo que você faz com amor, você faz com vontade, você faz com... fica melhor. Quem não consegue fica contente num lugar, nem no outro. Se Deus colocar ele num lugar mais alto, ele também não vai estar contente lá. Aquele que não tem gratidão pelas pequenas coisas, jamais vai ter gratidão nas coisas grandes. Você precisa deixar Deus trabalhar no teu coração. Peça a Deus gratidão. Por muitas vezes, Deus só quer ouvir. Da tua boca. Você dizendo, Jesus, muito obrigado. Não é o que eu queria, mas muito obrigado. Pensa sobre isso. Deixa Deus trabalhar. Amém?